Bom dia, crianças. Vamos agora de conteúdo novo, né? Iniciando o nosso segundo mês, né, letivo. Nós vamos de história, tá certo? Com conteúdo de história, iremos falar sobre ser humano vezes a natureza, né? Do ser humano e da natureza, tá certo? Então vamos lá, crianças. Nós vamos ver que nós, né, o homem, né, o ser humano é que modifica a paisagem, tá certo? Aí nós vamos logo iniciar aí conceituando uma paisagem geográfica, né? O conjunto de elementos naturais modificados muito, né, ou pouco pelo homem, né? E seus elementos culturais. É o quê? É o conceito, é a definição de paisagem geográfica. Já vamos iniciar assim, conceituando paisagem, né, gente? Então a paisagem, ela não é do mesmo jeito em todos os lugares, como nós sabemos, não é isso, gente? A paisagem, ela é feita de elementos diferentes. Nós estamos na zona rural, por exemplo, tem uma paisagem. Vamos na zona urbana, já é uma outra paisagem, né? Elas são diferentes, muito embora às vezes tenham alguma semelhança. Dentro da própria zona rural, por exemplo, tem diferentes tipos, diferentes paisagens, por exemplo, né? Então, gente, de acordo com esses elementos, né, que formam a paisagem, elas são classificadas em elementos naturais ou físicos, que é o que vai nos levar a ter uma paisagem natural, e os elementos humanos ou culturais, que vai nos levar a ter uma paisagem cultural. E aí abaixo você pode estar observando exemplos de paisagens, né, belíssimos que nós podemos contemplar, né? É a natureza, exemplos. Na segunda imagem nós temos exemplos de paisagem, porque de elementos naturais, de uma paisagem natural, uma paisagem na segunda imagem, que não tem a interferência da ação do homem, né, gente? Já a primeira imagem, nós temos o quê? Temos também uma belíssima paisagem na primeira imagem, mas ela já tem a presença de elementos humanos ou culturais, como aí nós temos aí uma ponte, por exemplo, né? Sempre que tem a interferência do homem, que tem a ação do homem, que o homem realizou algo, são os elementos humanos, né? Ou culturais, é uma paisagem cultural. Então, você pode estar observando. Vamos agora observar os elementos naturais ou físicos. Elementos naturais ou físicos, como a tia acabou de mencionar anteriormente, são os elementos que não têm a interferência do homem, que o homem não fez nada, não construiu, não modificou. Certo? Então, são exemplos lagos, né, rios, serras, montanhas, chapadas, descampados, certo? São vários, né? A natureza em si, certo? Exemplos de elementos naturais. E o conjunto desses elementos, a reunião desses elementos naturais, vai nos levar a ter uma paisagem, o que, gente? Natural. Como vocês podem estar observando aí essas três belíssimas paisagens naturais. Certo? Na terceira imagem você até vê aí a questão, né, nas montanhas, né, cordilheiras, mas a gente observa que aí é a ação do vento, é uma ação natural, aí não tem a interferência, não é o homem que fez, certo, gente? Então, paisagem natural, né, constituída por elementos naturais ou físicos, uma paisagem que não tem interferência do homem, certo? Como vocês podem estar vendo. Agora vejamos, gente, os elementos humanos ou culturais. Exemplos de elementos humanos ou culturais, nós vamos ter aqui, tudo que é criado pelo homem, pelo ser humano, né? A paisagem com elementos, que ela é feita por elementos criados pelo homem, ela é classificada como paisagem cultural, certo? Nós sabemos, gente, que o ser humano, ele molda a paisagem de acordo com as suas atividades, né? De acordo com as suas necessidades na comunidade onde ele vive, né? E a ação do homem na natureza, ela tem sido de uma forma tão grande que podemos dizer que não existe quase mais, né? Que não existem mais paisagens naturais intocadas pelo homem. Quer dizer que não há mais paisagem virgem, onde o homem não tocou, onde o homem não construiu nada, onde o homem não fez nada, certo, gente? Então, observem essa parte destacada. E aí abaixo nós temos exemplos de paisagens, né, culturais, né? Paisagens que têm formada por elementos humanos, né? Uma paisagem que sofreu a ação do homem para ser construída. Nós temos aí a primeira, né, imagem,
uma paisagem cultural formada por elementos culturais, prédios, casas, ruas, é uma cidade, né? A segunda imagem, da mesma forma, uma paisagem, o quê? Também cultural, nós temos aí a ação do homem, a questão da construção de pontes, de viadutos, certo? Tudo que o homem faz, elementos naturais, são elementos culturais, né? Elementos humanos, né? Portanto, é uma paisagem cultural. E na terceira imagem também, nós sabemos que hoje as grandes cidades, né? Elas são construídas são construídas, né, à base mais de prédios, certo, gente? A questão de prédios, nós sabemos que a necessidade, né, do grande aumento populacional nessas grandes cidades, principalmente São Paulo, como nós sabemos, há um grande número, né, da construção de prédios, tá certo, gente? Então, como você pode estar vendo aí nessa imagem. Aqui nós temos a experiência humana e a paisagem, nós sabemos que o homem é quem modifica a paisagem, né? Então, vejamos aqui quantia. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano, ele utilizava dos recursos naturais apenas, né? Eles retiravam da natureza apenas o que era necessário para sobreviver. Como, por exemplo, as fibras para fazer roupas, né? Alimentos, material para construir ou consertar suas habitações, né? No caso, as moradias. E com isso, a natureza nessa época, ela era pouco afetada. Mas quando isso aconteceu, gente, os indígenas, por exemplo, né, um dos formadores, um dos grupos, né, que formaram o povo brasileiro, eles utilizavam muito pouco, né, eles afetavam muito pouco a natureza. Por quê? Porque eles retiravam da natureza apenas o que eles necessitavam para sobreviver. Também os primeiros povos, né, as primeiras sociedades também, né, que não tinha essa questão tecnológica como tem hoje, a questão do aumento populacional também, certo, gente? Então, por esse motivo. Aí abaixo nós temos imagens que representam, né, o trabalho que era realizado por essas pessoas, né, com fibras. Nós sabemos, né, nós temos aí a primeira imagem, você pode estar observando a questão do artesanato, as mulheres, né, os chapéus, né, você pode estar vendo aí vários objetos, né, construídos por fibras. Na segunda imagem, da mesma forma, nós temos aí, antigamente era muito feito, né, as pessoas faziam tiravam diretamente da natureza, né, as palhas e faziam as portas antigamente, muito antes, né, gente, nas primeiras sociedades eram feitas, né, dessa forma, né, redes, né, eram feitas dessa forma. Hoje nós sabemos que tudo é mais a questão do material sintético, essas redes, né, que nós colocamos na varanda, no terraço da nossa casa, por exemplo. Mas antigamente era assim que as pessoas utilizavam, né? Aí nós temos aí o algodão nessa terceira imagem, exemplos de recursos naturais que as pessoas utilizavam, né, para construir, para fazer, no caso, seus tecidos, né, as roupas, para fazer os fios. Então, gente, à medida que o tempo foi passando, as pessoas também, elas criaram novos produtos e técnicas que aumentaram também, nós sabemos, a necessidade com relação à natureza. Por quê? Fazendo com que o consumo moderado ele fosse deixando para trás. Nós sabemos, como eu já citei, a questão do aumento populacional, né? A população aumentou muito. Então, tudo que eles construíam aí, você pode estar observando nessas imagens, eles faziam tudo com suas próprias mãos, então era de uma forma lenta, porque também a necessidade deles era pouca, porque as pessoas também eram poucas, né? E aí, então, a partir do momento que foi havendo essa necessidade da construção de mais objetos, de mais produtos, o que aconteceu? Né, devido ao aumento populacional. Então, foi surgindo o quê? A tecnologia, o avanço tecnológico, né, gente? Aí aqui nós temos as mudanças que o homem, né, promove na natureza. A gente pode estar observando aqui, né? Várias mudanças no uso da terra são consequências do aumento da população humana. Tudo, né? Se a população humana foi aumentando, houve-se a necessidade também de maior utilização dos recursos naturais, né, gente? Só que o homem, né, infelizmente começou a usar de uma forma muito exagerada, né, excessiva e sem se preocupar com as futuras gerações. E aí, por isso, atualmente, os estudiosos, os pesquisadores estão nos alertando dessa necessidade de nós, enquanto sociedade atualmente, nos preocuparmos mais, né, e cuidarmos mais do planeta Terra, né, gente? Aí nós temos aí
essa necessidade nos dias de hoje, ela já excede o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente, tá certo? Então, nós estamos usando de uma forma tão excessiva, tão exagerada, às vezes tão desnecessária dos recursos naturais, que eles já, alguns, né, podem acabar. Outros estão, né, em processo de extinção, né, entrando em processo que podem acabar. Nós vemos, por exemplo, constantemente a questão da água, que a água é um recurso natural, mas que ela pode faltar para as futuras gerações. Mas como assim, tia? Se a maior parte do planeta Terra é formado por água? Faltar sim, pela questão de que nós sabemos que a maior parte do planeta Terra é formado por água? É, só que a maior parte dela é salgada. Uma pequena parte que é doce. Nós sabemos que a água salgada ela é uma água que ela não é propícia para o nosso consumo. Correto? A gente vai precisar fazer um processo de dessalinização, tirar a retirada do sal da água. Então, acaba que essa água pode sair custando muito caro. E aí, nem todas as famílias terão condição, né, de consumir. Então, por isso que diz. E a água doce, que é a pequena parte, a grande maioria nós fazemos o quê? Poluímos, usamos de forma exagerada, às vezes desnecessárias. Correto, gente? Então... E também ainda tem a outra parte que a questão das geleiras, né, que é congelar. Então, vejamos direitinho. Essa partezinha sublinhada, vamos ler com a tia, por favor? Estudos apontam que atualmente o ser humano, mais que qualquer atividade natural, é o maior modificador da superfície. Verdade. Porque quando ele não consegue utilizar, modificar, né? Quando ele não conseguiu mais modificar apenas com a sua força do seu braço, veio a tecnologia, ele construiu as máquinas, os tratores, e aí é bem mais rápido a questão da devastação, né? Do corte das árvores, por exemplo. Aí abaixo nós temos aí a modificação, o homem, para melhor se adaptar, ele construiu estradas, como você está vendo na primeira imagem, foi construindo o quê? Povoados, depois foi construindo que as cidades, né? E aí para se deslocar de um lugar para o outro, na terceira imagem, ele construiu também o quê? As pontes, que nós sabemos, por exemplo, que de Teresina, capital do Piauí, por exemplo, para o outro estado do Maranhão, né, no caso, Timon, é o quê? É apenas a travessia o quê? De uma ponte, certo, gente? Então nós temos aí exemplos, né, de elementos, né, que o homem, né, paisagens culturais, que são paisagens construídas pelo homem. Então, degradar o meio ambiente também é uma ação contra nós mesmos. Vamos ler aí abaixo. O meio ambiente é um recurso fundamental, não só para nós, como também para as futuras gerações. Então, é importante que nos conscientizamos, tá certo, crianças? Vamos aqui agora. Vamos ler com a tia? Segundo estudiosos, em poucas décadas, as terras utilizáveis para a agricultura vão diminuir bastante. Olha, gente, a questão do uso da terra, né, para a plantação dos nossos próprios alimentos, né? Então, enquanto as áreas urbanas se expandirem sem parar, o solo continuará a se degradar, perdendo seus nutrientes numa proporção muito maior do que o que se repõe. Nós sabemos que é o que acontece. As cidades, né, construção de cidades, para se construir, há também uma grande destruição, né, de florestas, como nós sabemos, desmatamento, né? Então, vejamos alguns caminhos que podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta Terra. O que é que deve ser feito? Nós temos aí o primeiro, reduzir o consumo dos recursos do planeta. Gente, bem que como, tia, reduzir? Gente, na questão da reciclagem, por exemplo. Reutilizar mais as embalagens, ao invés de só descartar e ir colocando amontoados de lixos. Na segunda, nós temos voltar a tecnologia para esse processo, certo? A questão de voltar do uso da tecnologia, né? A tecnologia, ela existe, né? Como nós sabemos, e ela é capaz, né, de o homem adotar, assim, práticas bem eficientes, certo? De plantio, por exemplo, para que não chegue a agredir de uma forma tão desastrosa o meio ambiente, por exemplo. E o terceiro é estabelecer políticas de controles mais responsáveis, né, gente? Termos mais consciência. Então, por um planeta mais saudável, nós temos aí as imagens abaixo, né? Vamos colaborar. Então, crianças, esse conteúdinho nós encontramos ele no nosso livrinho de história, tá certo? Na página 38, certo? Até a página 41. Um conteúdinho simples, pequeno, fácil. E
Em seguida, vocês façam a atividade na página 42.